Então temos até aqui um estudo panorâmico sobre referências ao fim dos tempos, que o fim dos tempos não pode ser interpretado literalmente como o último dia literal, e sim acontecimentos na história. Isso é muito importante entender. Entendendo isto e lendo Mateus 24, no verso 4, vai começar a falar dos falsos cristos. E também verso 11. Mateus 24, verso 4 e 5, e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 vai explicar melhor sobre isso. Vamos dar uma conferida. Versos 11 e 12 de Mateus tem conexão direta com o começo de Mateus 24. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então percebam que em Mateus 24 há várias referências sobre o mesmo assunto, principalmente sobre os falsos profetas e os falsos cristos. Em Mateus 24, verso 11 e 12, em Mateus 24, versos 4 e 5, e também em Mateus 24, versos 23 a 26, que vai falar: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão quem? Falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Estes versículos em Mateus 24, versos 11 e 12, 4 e 5, 23 e 26, é um contexto macro de falsos profetas e falsos cristos. Não há como desconectar essas partes de um mesmo capítulo, ok? Vamos aos cumprimentos dessas passagens dos falsos profetas e falsos cristos. Lá em Atos capítulo 5, verso 36 a 37, vai mostrar que a igreja primitiva ela foi invadida por falsos profetas. Não significa que essas passagens elas se aplicam aos falsos profetas do futuro, embora haja falsos profetas no futuro e haja falsos profetas hoje. Mas o sentido primário, o sentido respeitando o contexto histórico, vai mostrar, por exemplo, em Atos capítulo 5, 36 e 37, há uma referência interessante. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Nesses versículos de Atos, capítulo 5, verso 36, vai demonstrar que há nomes de pessoas, provavelmente líderes religiosos, que conseguiam juntar pessoas em volta dos seus ensinos e que essas pessoas rapidamente eram perseguidas e dispersadas. Dá referência em Atos, capítulo 5, de personagens como Teudas e Judas Galileu. Há uma interpretação no e-book que diz que esse Judas não era um pretendente a Messias, mas era um fanático revolucionário, então um falso profeta.
mas era um fanático revolucionário. Podemos deduzir a partir de Atos 5 que um falso profeta não significa necessariamente que ele se apresentava como um Messias, mas ele poderia criar um movimento messiânico, assim como os zelotes de Judas o Galileu. Há relatos históricos que diz que esses líderes zelotes, eles agiam como revolucionários, como sabotadores, como ladrões, e que eles conseguiam arregimentar um grande número de soldados. Eles se apoderavam de armas, de arsenais roubados, muitas vezes, pretendiam fazer guerras e guerrilhas. O texto de Atos diz que estes revolucionários foram esmagados. Há referências de historiadores, por exemplo, como Flávio Joséfo, que diz que esse Judas Galileu, ele juntou seus compatriotas para se revoltarem, provavelmente contra os impostos do Império Romano, e eles viviam como se fosse uma seita religiosa, um tipo de uma segmentação religiosa do judaísmo. Tinha seus líderes e tinha um pensamento revoltoso e militante. Atos 5 temos referência a um personagem chamado Teudas e a um personagem chamado Judas Galileu. Há uma referência histórica de um Teudas da Judéia que trabalhava com essas duas vertentes, a vertente religiosa e a vertente revoltosa e militarizada. Acontecimentos estes que o Império Romano não admitia. Dentro da sua política de império, os romanos não admitiam essas revoltas locais. A parte dessas figuras de liderança que surgiram e que estão relatados em Atos, já um alerta em Mateus 24 sobre falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Nós também temos em Atos capítulo 8, verso 9 e 10, uma referência a um homem chamado Simão, que praticava feitiçaria e impressionava todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção a este mago chamado Simão e dizia que ele era um homem de grande poder divino e ele era conhecido como o grande poder. Veja que esse alerta o Senhor já fazia em Mateus 24, que muitos falsos profetas, falsos mestres iriam fazer sinais que poderiam até confundir os seus discípulos. E aqui temos em Atos capítulo 8, chamado Simão, que foi intitulado com esse título de Grande Poder. Lembrando que Atos é um livro histórico. Atos capítulo 13, verso 6, vai narrar sobre outro personagem que se enquadra também nessa lista de falsos mestres. Um personagem judeu chamado Bar Jesus. E o que esse Bar Jesus fazia? Ele praticava magia e era um falso profeta. Lembre-se que nós estamos tratando desse período entre a crucificação, aproximadamente ano 30, e ano 70, a destruição do templo. Esse período é muito importante para entender o que estava acontecendo. Em Atos capítulo 20, verso 29 e 30, diz que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Após a crucificação, antes do estabelecimento dessa transformação, dessa mudança, após a destruição do templo de Jerusalém, muitos homens se levantariam, falsos mestres se levantariam a fim de atrair os discípulos, a fim de confundir os discípulos e a fim de desviar
a missão dos discípulos. Tendo isto em mente, principalmente Atos, os acontecimentos dos falsos profetas em Atos, nós vamos entender que muito melhor quando Paulo, o apóstolo, faz o alerta ao seu filho na fé, Timóteo, e ele diz: Timóteo, fique sabendo disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Eles têm aparência, esses homens, inimigos da fé, inimigos dos discípulos, eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Afaste-se deles. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, verso 5, verso 8 e verso 9. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, verso 5 e verso 10, vai dizer que esses falsos profetas, esses falsos discípulos ou até falsos apóstolos, eles ensinariam falsas doutrinas, eles não concordariam com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, que é o ensino da piedade. Eles se encheriam de orgulho, eles teriam desejos doentios por controvérsias e contendas acerca de palavras, isso baseado em invejas, briga, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas. Tudo isso está relatado em 1 Timóteo capítulo 6, 3, 5, 10. E diz mais que eles se desviaram-se da fé. Essas pessoas se desviaram da fé principalmente por causa da cobiça e do dinheiro. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 12 e 15, Paulo continua fazendo suas exortações, seus alertas, dizendo que haveriam falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Este problema dos falsos apóstolos, falsos mestres, foi um problema que adentrou fortemente na igreja primitiva, e em muitas cartas há exortações, há relatos, há alertas para que os discípulos, aqueles que estavam na defesa da fé, na defesa do ensino apostólico, que eles não se seduzissem por diversas doutrinas estranhas. Há referências em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, Paulo dizendo que estava admirado com os Gálatas, porque rapidamente eles já tinham se afastado do caminho da graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. Não há outro evangelho. Quem segue outro evangelho não segue nenhum evangelho. É o que está em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. O que acontece é que essas pessoas que ele está acusando, essas pessoas estão perturbando aquela ordem apostólica, pervertendo o evangelho de Cristo. Levando em consideração Atos, as cartas do apóstolo Paulo, em Apocalipse capítulo 2, verso 2, verso 14, versos 20 e 24, vai fazer um relato muito semelhante aos problemas e acontecimentos em Atos e nas igrejas que o apóstolo Paulo tinha o seu cuidado especial e que o apóstolo Paulo direcionou suas cartas. Em Apocalipse capítulo 2, verso 2 diz: conheço tuas obras, o seu trabalho árduo, sua perseverança, sei que vocês não podem tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos. Ou seja, no capítulo 2 de Apocalipse, o contexto das igrejas da Ásia Menor, do capítulo 2 em Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo falando àquelas igrejas, o Espírito Santo inspirando aquelas palavras e dizendo aquela igreja geograficamente instalada, no caso as 7 igrejas da Ásia. E há referências no capítulo 2 que o Senhor da igreja, conhece a sua igreja, conhece suas obras e sabe que eles, no caso daquela igreja do capítulo 2, que eles não toleravam falsos apóstolos, eles não toleravam impostores. Mas tenho contra vocês algumas coisas. Eu tenho elogios a fazer a vocês, mas também eu tenho algo a dizer contra vocês.
No entanto, tenho contra vós algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, uma referência a um antigo personagem do Antigo Testamento chamado Balaão. Outro personagem também citado em Apocalipse capítulo 2 é que havia também uma personagem com referência ao Antigo Testamento chamada Jezabel, uma mulher que se diz profetiza e com seus ensinos levam os servos, levam os discípulos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Alguns que se diziam conhecedores até dos mais profundos segredos de Satanás. São alertas que fazem sentido dentro desse contexto, do ano 30 ao ano 70. Continuando nesse contexto de falsos mestres, em Mateus 24, em 3 partes de Mateus 24, referências paralelas, exemplo, 1 João capítulo 2, verso 18, 19, 23, 26, ele vai dizer: filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora muitos anticristos têm surgido. Agora têm surgido muitos anticristos. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem é um mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. João estava escrevendo a respeito daquelas pessoas que estavam querendo enganar os crentes. Interessante que João diz: eu estou escrevendo a respeito daquelas pessoas que querem enganar vocês. Gravem isso. Compare essa frase com Mateus 24, versos 4 e 5 e 23 a 26. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão muitos. E João disse: já agora há muitos anticristos. Em Mateus 24 também, nos versos 23 e 26, vai dizer que esses falsos cristos ou falsos profetas, falsos grupos messiânicos, eles fariam grandes sinais e prodígios. Eles fariam grandes sinais e prodígios e que, se possível, enganariam até os escolhidos. Aí novamente João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 1 e 3, vai dizer: não creiam em qualquer espírito, mas examinem. Em 2 João, capítulo 1, versos 7 e 9, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Muitos enganadores já estavam ativos e presentes naquele mundo antigo. Não é algo que simplesmente você joga para o 2º milênio, 3º milênio, dizendo que haverá uma multiplicação de falsos profetas. Já havia. Sobre esse contexto que intercala em 3 partes em Mateus 24, os falsos mestres, os falsos cristos, os falsos grupos messiânicos, eles estão, vou repetir, em Mateus 24, 11 e 12, Mateus 24, 4 e 5 e Mateus 24, 23 e 26. Todo esse contexto vai ter palavra do Senhor dizendo que após a sua crucificação, após sua ressurreição e ascensão, nesse período que antecede a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, nesse período, muitos falsos mestres iriam surgir e enganariam a muitos, e a iniquidade se multiplicaria, e o amor de muitos esfriaria. Acautelai-vos que ninguém vos engane. João já disse isso muitas vezes, Paulo disse isso muitas vezes aos Gálatas, aos Coríntios, a Timóteo. E nós vamos ver que no contexto de Mateus 24, o Senhor faz o alerta para que, ao perceberem a aproximação
do Império Romano, ao perceberem a aproximação do exército romano, que eles fugissem e que nessa fuga eles levariam o verdadeiro evangelho para lugares distantes. Providência maravilhosa de Deus e a profecia maravilhosa do Senhor. Sobre os falsos mestres, nós temos aqui um breve panorama. Vocês podem baixar o e-book e ler muito mais comentários sobre isso. Eu apenas falei de modo superficial, de modo introdutório. E no próximo vídeo, se Deus permitir, nós veremos aquele contexto de Mateus 24, da profecia, do sermão profético do Senhor, no Monte das Oliveiras, falando sobre guerras e rumores de guerras, ok? Até lá, pessoal!